categoria tem um monte de palavras, não tem? A gente criou ali as palavras. Então, quando a categoria tem de relação entre as palavras. Então, quanto mais relação tem entre as palavras dentro da categoria, maior a densidade. Quanto menos relação tem entre as palavras que estão dentro da categoria, menor a densidade. Aí, com base nisso, é que ele define qual quadrante vai cair. Então, o que está aqui, né? Maior centralidade, maior densidade. Ou seja, entre as palavras internas tem boa relação, forte relação, e a categoria tem relação também com as outras categorias. Então, ele é bem central e bem denso. Entenderam a questão? Essa acho que é a parte mais complicada. E tem uma lógica, a Caulo, que desenvolveu esse raciocínio, tem uma formulinha que ela explica como chegar na centralidade e densidade. E aqui, para ajudar a gente, tem o valor 0,24, 0,25, é o valor da densidade da centralidade que ela calculou. Eu tentei reproduzir isso na mão, confesso que ainda não consegui, mas não me dei por vencido. Eu vou tentar reproduzir essa formulinha, para entender como que ela chegou a partir da fórmula nessa conta. Mas não cheguei ainda numa conta exata. Mas tem a formulinha lá para quem depois quiser no artigo da Caulo. Mas o fato é esse, centralidade e densidade. O quanto que a bolota tem relação com as outras e quanto que a bolota dentro dela tem relação entre as palavras. Ficou claro, pessoal? Isso significa que os artigos que estão dentro desse primeiro padrão que você acabou de falar são os mais, são os essenciais, vamos dizer assim. Na verdade, palavras, né? É palavras. Sim, são as palavras são as estão nesses essenciais. artigos. Isso, as palavras. Aí o Marcos falou, né? Definir qual é um tema mais motor, um tema que está em desuso, enfim, tem os conceitos de cada quadrante. Mas é uma coisa muito interessante, dá um sinal interessante, diferente, que pouca gente explora. Você vai achar poucos artigos. Alguém já achou algum artigo que estivesse falando sobre isso? É muito raro. Primeiro que é um tema meio assim, picante, né? Você conseguir explicar ele. Mas é interessante explorar isso nos seus artigos e na sua bibliometria. Vale a pena. É um diferencial, vamos dizer assim. Diferencial para a sua pesquisa. Vale a pena. Com certeza, porque quando vocês, mesmo para a bibliometria, e mesmo no sentido de quando vocês quiserem demonstrar algo, né, por meio de uma base. Então, por exemplo, se vocês explorarem algum assunto importante dentro da área de pesquisa de vocês, né, com essa ferramenta vocês conseguem, né, por um meio sistemático, mostrar a relação dos temas, né, que aquela área de pesquisa possa ter. Né. Isso faz com que a gente consiga identificar a estratégia para lidar com os temas, né? Então, como o Sérgio contextualizou, né, em relação à densidade e centralidade, são essas equações que vão fazer essas definições. E a gente vai ter aqui, nesse quadrante, uma possível área morta, digamos assim. Por quê? Ele não tem nenhuma coerência em relação aos outros temas e nenhuma coerência em relação ao campo científico, a ele mesmo. Então, isso faz com que ele esteja nesse quadrante. Né? Aí que era o que eu falei no início. Imagina se você quer uma situação dessa e fala, caramba, mas esse tema eu achei que era um tema importante, que tinha relação. O que deu errado? Deu errado que você não criou as categorias corretamente. As categorias não estão corretas. As palavras que são internamente definidas para cada uma. Aí você tem que voltar, pegar as 3.000 e poucas palavras e começar a refazer as categorias. É um trabalho de formiguinha. Mas o resultado, quando chega num resultado que faz sentido para a sua pesquisa, é muito bacana de você. E faz sentido por quê? Faz sentido porque você fez as categorias da maneira correta. Montou as categorias que faziam sentido. Essa é a grande questão. Exatamente. Feito isso, quando se tem uma disposição coerente com o trabalho que vocês esboçaram, aí começa as inferências. Então, o que vocês podem explorar disso? Se for aqui, pessoal, eu disse uma possível área morta porque são temas que são emergentes ou são temas que estejam em declínio. Então, não dá para fazer essa análise de uma maneira isolada. Para se fazer uma boa análise com as informações que o SciMed nos demonstra, é necessário comparar as informações
com outros períodos. Olha que interessante. No primeiro momento, viabilidade era um assunto que apresentava uma situação talvez de declínio, talvez como emergente. Depois, eu vi uma movimentação desse tema. Então, pessoal, é muito difícil nós fazermos uma análise isolada. Para nós fazermos uma boa inferência, nós temos que fazer comparativos. Ou seja, não dá para nós fazermos um gráfico só e tirar um retrato de um período sem comparar com outros períodos. Então, sempre quando a gente esboçar esse diagrama estratégico, nós temos que ter um conjunto de informações para podermos ver qual que é de cada um dos temas. É uma coisa interessante, né? Como o Márcio colocou. Em 2016, essa categoria, que é um grupo de palavras, ela tinha uma baixa centralidade no eixo X, ou seja, não tinha uma relação forte com as outras categorias. Quando foi para o ano seguinte, 2017, ela passou a ter uma relação um pouco melhor com as demais categorias. Autores passaram a relacionar essas palavras dessa categoria com as outras palavras das outras categorias. Passou a ter uma relação mais forte com as demais categorias. Ou seja, alguém começou a falar de habilidade com safety management, e assim por diante. A conclusão que nós tivemos. 2018, vamos ver, vamos avançar mais um. Voltou de Opa, foi lá para a ponta, ó. Interessante. O tema foi mudando, foi subindo na centralidade, foi tendo mais ramificações com outras categorias. Bacana. Dá para você escrever muita coisa sobre isso que a gente acabou de falar aqui. Exatamente, é mais curioso que ele manteve a mesma linha de densidade, né? O Y. Boa. Se você reparar, ele manteve a mesma linha de densidade, né? Boa. Isso. Ele aumentou na centralidade, mas manteve a densidade. As palavras internamente ali continuaram a mesma relação. Perfeito. Então a gente constrói, né, a gente constrói o diagrama por meio desse caminho, né? Lembra das 2 semanas para montar as categorias? Depois mais 2 para chegar no alinhamento das estrelas. É legal, o resultado final depois você consegue argumentos para justificar um texto bacana no seu artigo, no seu trabalho de pesquisa. Aí a gente tem uma outra opção também de fazer uma análise para darmos um overview em alguns campos de pesquisa. Para nós fazermos isso, a gente vai praticamente reproduzir esse modelo que a gente usou e a gente vai mudar um pouquinho aqui na maneira de inserir as informações. Então a gente vai fazer um outro diagrama. Vamos considerar novamente grupos. Palavras-chave. A redução fica dessa mesma forma. A concorrência. Aqui eu esqueci se é 1 ou 2. Esse é o mesmo. Aqui, ao invés de association, a gente vai, ao invés de complete, nós vamos no symbol. E aqui teremos máximo de 6 e mínimo de 3 redes. Que a gente explora da mesma forma. Vai ter outras funções sendo selecionadas.
E aqui, reparem que a gente vai ter uma outra relação entre as palavras, entre os grupos de palavras. Aqui o nosso enfoque é identificar como as palavras-chave elas se relacionam, os temas de pesquisa se relacionam diretamente, né? Aqui o enfoque não é identificar o mapa, o enfoque aqui é enxergar a relação entre elas. E essa relação, ela vai mostrar, né, os pontos mais, os elos ou a falta de elos, né? Porque às vezes a gente tem palavras que não se relacionam, temas que não se relacionam, né? Então, a partir disso a gente consegue fazer essas identificações e também a gente consegue explicar, né, as possíveis relações dos temas de pesquisa que sejam possíveis, né, dentro da nossa análise, né? Então aqui essa parte passei para vocês aqui para ficar mais prático. A forma individual. Aí, pessoal, a gente vai disponibilizar aqui os slides para vocês poderem Fazer o passo a passo. fazer o passo a passo. E aqui, turma, a gente tem aqui, como o Sérgio estava comentando com vocês, né, a centralidade, a densidade. Aqui, como comentei com vocês, termos emergentes, o declínio, termos básicos ou transversais e os temas altamente desenvolvidos e isolados, né? E os motores, que são os que são os mais maduros do campo científico e os mais desejáveis para nós conseguirmos vislumbrar um tema que esteja na parte, né, na parte que seja o motor. Só colaborando, né? Essa definição que mais colocou da centralidade, emergência, é uma definição da pesquisadora da Kalman. A Kalman, no artigo dela, ela criou esse conceito e as definições. E lá ela explica por que motor, por que emergente, enfim, é um conceito que ela criou na pesquisa dela. Agora eu vou pegar um exemplo para vocês, agora da minha pesquisa, né, que eu fiz com base nos procedimentos, porque aquele primeiro que eu mostrei foi um pouco mais aleatório, assim, foi um dia que eu estava fazendo com uma aluna, né? Então aqui, desfigurou um pouquinho, mas nós percebemos que sustentabilidade dentro da conjuntura dos resíduos sólidos tem uma relevância muito significativa, assim como a parte de legislação e regulamentação também. Tem aqui também o ciclo de vida, né? E emissão de gases, né? São temas relevantes. Eu tenho nessa estrutura, nessa composição, o Waste Economics é um tema forte, é um tema isolado. Deixa eu mostrar os outros cenários. Aqui não tem como mostrar os outros cenários. E aqui eu tenho a coleta e transporte como um tema que é transversal, ou seja, é um tema que ele não tem um sentido por si só, né? Mas sempre nos papers ele é relacionado a outros temas. Então, quando eu percebo isso, eu percebo que não é legal, não é negócio eu tentar me aprofundar muito sobre esse assunto. O ideal é tentar relacioná-lo com outras questões do universo dos resíduos. Eu percebo aqui que a geração de resíduos é algo que a academia não está mais interessada, né? Então, a geração de resíduos é algo que está, de uma certa forma, esgotada, né, na ciência. Lembra que o Max comentou agora há pouco que a Kalman falou que aquele quadrante é emergente ou em declínio?